A esquerda adora bradar a plenos pulmões que defende a mulher, que defende a pobre mulher que é vítima de agressões de maridos que vão lá, agridem, espancam as mulheres, e é justamente os esquerdistas que fazem a defesa. A Érica Hilton, a Maria do Rosário, a Jandira Fegali, a Janja, todas elas estão completamente mudas, caladas, assim como toda a esquerda, em razão das agressões praticadas pelo filho do Lula contra a sua esposa, companheira. Acontece que ficaram caladas. Aparentemente o esquerdomacho tem liberdade poética para espancar a esposa, para praticar violência psicológica, violência verbal, chamar de vagabunda para baixo, dar cotovelada na costela, que nada acontece, nada. Essa gente que inclusive valida exclusivamente o depoimento da mulher, exceto quando é contra o filho do Lula. Aí o silêncio é ensurdecedor. E só pra você ter uma ideia, até agora tá calado o Guilherme Boulos, ficou quietinho. Inclusive ele parece com o filho do Lula. A Janja não interferiu no judiciário dessa vez pra mandar prender o enteado dela, né? Ficou quieta. A ministra das Mulheres, o Silvio Almeida dos Direitos Humanos, cadê ele? A Aniele Franco, que acaba de ser filiada ao PT. Aliás, vale lembrar que o filho do Lula, esse mesmo filho do Lula, ficou impune na Lava Jato porque o STF anulou decisões contra o Lula e pessoas próximas. E só para você ter uma ideia, o filho do Lula agressor teria dito à companheira vítima das agressões, abrindo aspas para o filho do Lula: meu pai vai acabar com você, minha família vai acabar com você. O juiz vai ficar do meu lado porque eu sou o filho do presidente. Mas que conveniente, né? Quem disse isso para que você não venha plantar as informações na minha boca foi o Metrópolis, tá aqui. O Metrópolis disse isso, então se você ficar bravo, esquerdista, revoltado, culpe o Metrópolis. E talvez culpe o filho do Lula pelo teor das declarações. E aí vale ressuscitar o tweet do Lula de um ano atrás, no dia 3 de março. Vamos ser muito firmes, vamos ser é feio, né? Podia falar seremos. No combate à violência contra a mulher. Se o cidadão não respeitar a mulher, a lei será muito dura. E aí eu fico pensando, será que vai dar uma cintada no filho dele? Será que ele vai pedir para prender o filho dele? Será que ele vai ligar e dar um pito, vai puxar a orelha, vai cortar o mindinho? O que ele vai fazer com o filho dele? Porque aí quando o filho agride mulher, fica quieto. Aí vamos lembrar o Boulos, em campanha eleitoral. Mas vamos lá, o meu compromisso é com as mulheres, é em combater a violência contra a mulher em São Paulo, ampliando a patrulha Maria da Penha para prevenir e evitar que as mulheres sofram violência e articulando ela com casas de acolhimento, para que uma mulher que seja agredida não precise voltar a conviver com o agressor. Mulheres violentadas não são números, são vidas. Mulheres violentadas não são números, são vida. Então a mulher violentada pelo filho do Lula, ela não é um número, Boulos? Vai ficar calado até quando? Vai ficar quietinho até quando? O Boulos que inclusive invadiu recentemente um evento de um projeto completamente bunda que a Tabata Amaral realizou lá. Pé de meia. Eu achei que o projeto era inclusive para comprar meia, mas é alguma coisa relativa a assistencialismo para escola. Não me interessa muito, a Tabata Amaral é uma completa de uma boba. Mas a questão é a seguinte, o projeto era dela, e aí teve um evento, e aí ela com uma cara completamente embundecida, enquanto o Boulos invade o evento. Dá uma olhadinha na imagem aí. Esses caras não se organizam para respeitar nem o projeto um do outro, mesmo quando é uma porcaria. Então como é que eles pretendem, sei lá, ser prefeitos da cidade de São Paulo? Só mostra a incoerência dos dois. Dentro da própria esquerda eles não se acertam. Só que a única coisa que eles acertam é o teu bolso. E agora o STF autoriza multa em R$10 mil em quem tocar em morador de rua. Ou seja, morador de rua cracudo agora é intocável. Olha que incrível. É o STF atuando pela miséria. A multa de 10 mil para cada andarilho internado de forma involuntária ou coercitivamente. Vamos ao despacho do STF, que parece muito mais um despacho de macumba. Abrindo aspas. Atuando de forma indevida e violenta em face às pessoas em situação de rua, com o fim de promover higienização social para remoção forçada dos indesejados a outras localidades, inclusive para internação compulsória de forma legal. A punição é clara. Multa de R$10 mil a ser aplicada a qualquer autoridade municipal que promova a remoção forçada de moradores de rua. É engraçado que o STF falou tudo isso, mas pra casa não levou nenhum cracudo. Só que o STF também não faz nada. Quando o cara vai lá, estupra o morador de rua. Aí quando o padre vai lá e resolve vilipendiar
o cracudo que tá precisando de assistência, pedindo no local que ele tá indo pra comer, pra buscar abrigo, e ele é abusado pelo Lancelotti, aí ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada, todo mundo fica calado. Inclusive ontem na Câmara eu resolvi soltar um pouquinho da dor que eu tenho aqui com relação a esse caso Lancelotti, fica vocês no vídeo aí. Lembrando que na frente do STF não tem nenhum morador de rua. É claro que não. Você acha que eles vão deixar ficar lá? Já é verdade. Vai acampar cracudo lá pra ver. Vai preso. Infelizmente, essa casa está de joelhos para um lacaio do diabo que dentro da sacristia, ao invés de curar, de acolher, de prestar assistência, se presta o papel de abusar de vulneráveis, de abusar de usuários de drogas. O crime organizado não tolera pedófilos. Mas essa casa insiste em não abrir uma CPI para investigar um sujeito que é acusado de estupro com dinheiro da cidade de São Paulo. A gente tá falando de estupro de criança. E eu fico imaginando se fosse o filho de cada um dos colegas aqui que tivesse sido estuprado. Se fosse o meu, ele tava morto. Imagina o filho de cada um na missa de 7º dia da mãe dos senhores, sendo abusado na sacristia por aquele que deveria acolher. O senhor Cristiano é a vítima do senhor Júlio Lancelotti que veio a público. Da pessoa que na missa de 7º dia da sua avó foi abusada por aquele que deveria justamente prestar um socorro, prestar um apoio. E essa fala aqui hoje é em solidariedade ao senhor Cristiano. Obrigado, senhor Cristiano, e sinto muito. Só pra vocês entenderem, eu tenho aqui as assinaturas, estão aqui, ó, pra instalar a CPI do Lancelotti. Tem 26 assinaturas no papel, assinatura pra caramba. Qual é o problema? Faltam 2. Num universo de 55 vereadores, temos 26 corajosos vereadores que assinaram. Os outros se ajoelharam diante dos abusos praticados por esse lacaio do capiroto. Esse sujeito que se vale da batina para praticar abusos. Ontem na Câmara, o coroinha que foi abusado estava aqui. Eu fiz questão de fazer com que os vereadores olhassem nos olhos dele para explicar por que os covardes não assinam essa CPI. É um verdadeiro absurdo isso. Um verdadeiro absurdo. O crime organizado não tolera pedófilos e estupradores, mas alguns vereadores toleram. Reflita sobre isso. E aí a próxima pauta aqui, antes que eu me irrite mais ainda, um react. Jornalista diz que Tarcísio ameaça a democracia. Jesus Cristo. O Tarcísio de Freitas hoje é a maior ameaça que você tem hoje à democracia. Então a principal ameaça à democracia é justamente o Tarcísio de Freitas, eleito democraticamente, que respeita a oposição e que democraticamente aprova seus projetos, que não persegue a imprensa, que não promove lei de censura, que não compra veículos de imprensa. Ele ameaça a democracia. O cretino alocado na cadeira presidencial não é. Isso mostra a falta de caráter da imprensa brasileira hoje. Atacar um governador simplesmente porque não o apoia, dizendo que ele ameaça a democracia. Tudo pra esquerda é uma ameaça à democracia. Tudo. Qualquer coisa que não seja você ser um esquerdista fedorento, xixelento, corrupto, safado, é ameaça à democracia nesse país. E segue, vamos ver. Não é Bolsonaro que está fora do jogo, mas é o Tarcísio. O Tarcísio, ele usa 2 bordões que é só uma sociedade, uma mídia burra que nem a nossa, aceita. Bandido bom é bandido morto e privatiza a qualquer preço. Então, pra ele, só uma sociedade, uma mídia burra aceita bordões como bandido bom é bandido morto e tem que privatizar tudo. Ele que não deve entender nada, prefere estatal justamente pra corromper e prefere bandido metendo arma na cara de todo mundo. Bandido bom é bandido morto. O cara troca tiro com a polícia, tem que morrer. Bandido que dá tiro pra matar tem que levar tiro pra morrer. É simples. Se ele não quer ser abatido, não quer morrer, não troque tiro com a polícia. A conta é simples. Agora, o Tarcísio fortalece a polícia, o seu capitão Derrite vai lá, dá respaldo pra PM e vê um jornalista completamente ensandecido pra falar que não, que tá errado. Isso mostra a falta de caráter da imprensa. E aí, voltando ao argumento da democracia, vamos a um videozinho do Zé Dirceu, que depois de anos voltou a discursar no parlamento. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. O sujeito foi preso, cumpriu pena, e aí qual é o argumento? Democracia social agora. Vai falar em democracia social. Qualquer argumento para fortalecer a corrupção e fortalecer a esquerda é argumento de democracia para eles. É que democracia social, aí daqui a pouco vai ter democracia do racismo, a democracia homossexual, democracia pansexual, democracia LGBTQIA+, democracia da esquerda, do MST, e eles vão criando argumentos em cima de democracia, porque a democracia para eles é bandejão de self-service. Eles pegam e colocam o que eles querem. E a gente tem que engolir porque ninguém tem coragem de falar que isso é ridículo.
Isso é patético. Até quando a gente vai ter que aguentar esse tipo de palhaçada que eles fazem todo dia? E aí a imprensa divulga como se fosse o ápice da intelectualidade, mas é uma completa de uma burrice. São estúpidos, são burros, são demagogos. Sabe o que é mais estúpido que tudo isso? Os grevistas. Os grevistas resolveram interromper uma aula numa universidade federal. Não vai ter aula, vai ter luta. Impressionante, dá uma olhada no vídeo. Vai ter aula, vai ter luta. Vai ter aula, vai ter luta. Vai ter E aí o grevista ainda quer ensinar o professor. É fundamental que você ensine seus alunos a lutar. Então deve ser um professor de karatê, o senhor Miyagi. Porque eles sempre estão falando de uma luta. Puseram o mandrião deles na presidência e estão enchendo o saco ainda com a porcaria da luta. E no final vem um outro professor e deixa muito claro: vocês não podem impor a greve. Mas é difícil para essa gentalha conseguir entender o óbvio, que a greve não é imposta. É um completo absurdo um aluno fazendo greve. A greve é de adesão voluntária, eles querem impor, porque a esquerda fala tanto de democracia, como eu disse pra vocês, mas impõe de forma forçada o que eles querem. Do contrário, não há democracia, porque a democracia pra eles é o exercício à força da vontade que eles têm. Esse é o retrato do Brasil do PT. E se você achava que não dava pra piorar, duvido que você pense o mesmo agora.